Olá, estamos de volta por aqui com aquela sua dose semanal de positividade que não pode faltar, porque boa notícia nunca sai de moda. Mas antes de conferir o Boletim Suprem de Boas Notícias desta semana, já deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Desta forma, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com notícias que aquecem e alegram o coração. Cargos iguais, mesma remuneração. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que determina o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. O texto foi aprovado por 325 votos contra 36 e agora segue para análise no Senado. A nossa equipe acompanhou de perto essa votação e traz agora os detalhes desta conquista. Minha inocente, se preocupar bandoleiro. Há muito tempo e no mundo todo, as mulheres lutam por igualdade, trabalho igual, salário igual. A desigualdade salarial já é proibida no Brasil desde os anos 50, mas na prática, essa regra não é aplicada. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, as mulheres brasileiras recebem 22% a menos que os homens, para exercer a mesma função. E, no andar da carruagem, essa desigualdade aumentou, não diminuiu, porque a CLT não tinha medidas com multas sobre quem faz esse tipo de superexploração e de crime contra as mulheres brasileiras. Essa desigualdade entre homens e mulheres traz ainda um outro agravante. A verdade é que a grande maioria das mulheres ganham menos por trabalharem a mesma quantidade de horas e fazerem a mesma função. E isso significa dizer que não estamos só dando igualdade à mulher em relação ao homem, mas também a grande maioria das mulheres trabalhadoras são provedoras de seus lares. Então é muito importante, quando a gente fala em igualdade inclusive remuneratória, de vínculo empregatício, a gente está aí desenvolvendo uma defesa a direitos humanos. Para mudar isso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercerem a mesma profissão. O empregador que não cumprir a regra deverá pagar uma multa, que corresponde a 10 vezes o valor do salário. Se houver reincidência, o valor da multa é dobrado. A medida foi aprovada por especialistas. Finalmente, a gente tem uma medida mais concreta que vai atuar na questão de diferença salarial. Porque o nosso problema é o quê? A gente tem na Constituição, desde 88, que não pode ter diferenciação de salário por razões de sexo, enfim, diversos outros marcadores, mas não pode ter diferença de salário entre homens e mulheres. Já tem esse dispositivo na CLT. Agora, o problema é o seguinte, se a empresa não cumpre, né, se o empregador não cumpre, o que acontece? Caberia, então, à empregada, à trabalhadora, procurar o judiciário, comprovar tudo isso, para então ter a sua equiparação salarial, né? Então, essa ideia de que as empresas podem ser multadas diretamente pelo Ministério do Trabalho e que podem, enfim, sofrer sanções, né, imediatas, sem a necessidade de que as vítimas, de que as empregadas acionem o judiciário, é muito importante, muito positiva e demorou para vir já. De acordo com o projeto, as empresas deverão apresentar relatórios para que fiscais possam comparar os valores pagos a homens e mulheres. Foram 325 votos a favor e 36 contra, após acordo entre os líderes partidários. Esse marco, ele foi possível após muito diálogo com todas as bancadas, com todas as legendas partidárias, por entender que esse tema é um tema essencial, não somente à política brasileira, mas principalmente no desenvolvimento do nosso país.
O texto segue agora para votação no Senado. Que o momento que o Brasil precisa é construído a várias mãos. Muito obrigada e vamos à luta. Trabalho igual, salário igual, trabalho Obrigado. igual, salário. Projeto de lei número 1850. Pix mais seguro é o que promete o Banco Central. As novas medidas buscam aprimorar o sistema de armazenamento de informações do Pix, com o objetivo de reforçar a segurança do meio de pagamento que hoje é usado por mais de 140 milhões de brasileiros. O Banco Central anunciou aprimoramentos nas funcionalidades do Pix para aumentar a segurança nas transações. As mudanças incluem aperfeiçoamentos na notificação de infração e na consulta de informações vinculadas às chaves Pix. A notificação de infração terá novos campos para especificar a razão da notificação e identificar o tipo de fraude cometido. Já a consulta das informações de segurança armazenadas no âmbito do Pix será reformulada, incluindo mais informações e contemplando dados de até 5 anos. As mudanças entram em vigor no dia 5 de novembro deste ano. O Banco Central também inseriu na etapa cadastral do processo de adesão ao Pix um questionário de autoavaliação em segurança para garantir que as instituições atendam aos requisitos técnicos determinados pelo BC. Neste ano, o Maio Amarelo completa 10 anos e com uma boa notícia para quem mora no Distrito Federal. O Detran registrou uma queda histórica nos acidentes fatais. A Elvina perdeu a filha em um acidente de trânsito. Hoje a família luta por justiça. A minha filha morreu e o rapaz não estava alcoolizado. O caminhão dele tinha mais de 100 multas, e ele ultrapassou num lugar que ele não poderia ter ultrapassado, numa curva. Infelizmente, essa ainda é uma realidade, mas a boa notícia é que acidentes como esse estão menos comuns nas vias do DF. De acordo com o levantamento do Detran, houve uma queda histórica de acidentes fatais nos últimos 10 anos. No primeiro trimestre de 2014, 111 pessoas morreram em acidentes nas pistas de Brasília. Já nos 3 primeiros meses de 2023, foram 47 mortes. Os números consideram motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. As rodovias distritais tiveram a maior parte das vítimas fatais, 25. Depois aparecem as BRs, com 14 mortes. Já nas vias urbanas, foram 8. Ainda segundo o Detran, 4 ciclistas morreram nas vias do DF nos 3 primeiros meses deste ano. Número menor que no ano passado, quando foram 9 vítimas entre janeiro e março. Outra queda foi nas mortes de motociclistas, 23 em 2022 e 15 neste ano. O Departamento de Trânsito vem trabalhando para cada dia a gente ter menos acidentes graves no trânsito e mortes, né? Principalmente através das ações educativas, no intuito de conscientizar os condutores, as ações de fiscalização para abordar e autuar aqueles condutores que ainda insistem numa prática imprudente de colocar não só eles, mas outras pessoas em risco, e também as ações de engenharia de tráfego voltadas aí para mapear e observar aqueles locais onde existe o maior risco e ter soluções definitivas através da sinalização, seja pela pintura ou seja pelas placas. Com o movimento Maio Amarelo, o Detran prevê cerca de 150 atividades até o fim do mês. O objetivo é diminuir ainda mais o número de vítimas fatais no DF. As ações do Maio Amarelo 2023, ela é voltada para 2 grandes eixos. Um deles na área de educação para o trânsito, trabalhando conscientização, desde os mais jovens até os condutores mais adultos, né? E independente do tipo de veículo, por pedestre, condutores de veículos de pequeno porte, motociclistas, até condutores de grande porte. Ou seja, para todos os usuários, no sentido de conscientizar sobre aquelas condutas que pode colocar
não só eles em risco, mas outras pessoas. Por outro lado, o outro eixo é o eixo da fiscalização, voltada para fiscalizar essas pessoas que insistem em colocar outras pessoas em risco, principalmente foco na alcoolemia. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão bebendo e pegando na direção em seguida, o uso do celular ao volante, excesso de velocidade e respeito ao pedestre no momento da travessia na faixa de pedestre. Esses são os 4 pontos da fiscalização que nesse momento está sendo mais intensificado. O Brasil tem como meta até 2030 reduzir pela metade o Índice Nacional de Mortos no Trânsito. E para você que está buscando cursos online gratuitos, ainda dá tempo de se inscrever no curso básico de Libras, a língua brasileira de sinais do estado de São Paulo. Quem traz todas as informações é o repórter Rafael Steigleder. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo está oferecendo um curso básico de Libras online gratuito para aqueles que desejam aprender a língua e a se comunicar com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. O curso tem carga horária de 40 horas, distribuídas em 30 horas de aulas em tempo real por meio da plataforma Zoom e 10 horas de tarefas adicionais. A utilização de câmera é obrigatória durante todas as aulas e para conseguir a certificação de participação é fundamental comparecer a pelo menos 75% das aulas ao vivo e atingir uma média final igual ou superior a 5. Todos os meses, a Secretaria abre novas turmas e disponibiliza os formulários de inscrição através do seu site em www.pessoacondeficiência.sp.gov.br. Em uma iniciativa com objetivos semelhantes, 2 estudantes do ensino médio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em São Paulo desenvolveram o aplicativo Me Traduza. O app desenvolvido pelas estudantes Sara Teixeira e Luísa Ribeiro traduz a língua brasileira de sinais para o português e vice-versa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 22% das 10 milhões de pessoas surdas ou com deficiência auditiva sabem se comunicar em Libras. Esse novo aplicativo visa fornecer um recurso fácil e acessível para a comunicação entre as pessoas que usam Libras e aqueles que não sabem utilizá-la, permitindo uma comunicação bidirecional em tempo real. Agora, as estudantes buscam o apoio de marcas para lançar o aplicativo nas plataformas digitais. Uma pesquisa do Maranhão deu 2 prêmios internacionais ao jovem Gustavo Bortega. Ele criou um repelente com tucumirim, um fruto do cerrado. Com o produto, ele conquistou uma bolsa de estudos em Israel e vai participar na semana que vem da maior feira de ciências do mundo, nos Estados Unidos. Confira mais detalhes. O CO2 e o ácido lático são substâncias expelidas pela pele humana que atraem as picadas de mosquitos. O passo seguinte é coceira e vermelhidão. Apesar da experiência não ser nada agradável, há situações piores. Insetos podem causar alergias e até mesmo transmitir doenças. Pensando nisso, o estudante Gustavo Bortega criou um repelente natural usando tucumirim, fruto típico do cerrado. O maranhense de apenas 17 anos já sabia que o fruto era usado na prevenção e no tratamento contra a picada de insetos. Os frutos foram coletados em um sítio no Tocantins e o projeto foi desenvolvido no laboratório da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. O produto foi feito com uma fusão do álcool do tucumirim, extrato e polpa do fruto. Depois disso, Gustavo identificou os princípios ativos, nos quais foram encontrados os responsáveis pela repelência e pelos teores de inseticida. O projeto tem como objetivo geral analisar os mecanismos bioquímicos e fisiológicos do óleo da Astrocarya alkali, quanto à presença de compostos bioativos, ação repelente e cicatrical, contra a picada de insetos. Os frutos foram coletados no município de Ananás, no Tocantins, em um sítio de um morador local que gentilmente cedeu para que pudéssemos coletar e selecionar os melhores frutos.
Toda a pesquisa foi realizada nos laboratórios de Biologia Geral e nos laboratórios de Microbiologia da UEMA-Sul. As análises físicas do fruto do tucum incluíram as seguintes variáveis: dimensão de comprimento e dimensão do fruto inteiro, que foram efetuados por meio de um paquímetro digital. Os testes confirmaram que o óleo da polpa diminui a vermelhidão das picadas de insetos em até 20% em 3 horas e 100% após 36 horas. Já o óleo da amêndoa dissolveu 100% da vermelhidão de picadas de vespas, carrapatos e pernilongos em 12 horas. O repelente não tem nenhum aditivo ou componente químico tóxico. A expectativa é que o produto ajude a combater a propagação de doenças como a dengue, chikungunya e zika. Essa pesquisa rendeu diversos prêmios ao estudante. Gustavo foi o segundo brasileiro da história a ganhar o prêmio Weizmann, uma bolsa de estudos em Israel, e uma credencial para a maior feira de ciências do mundo, que acontece semana que vem nos Estados Unidos. A expectativa com o estudo é colocar um produto acessível e ecológico no mercado. O repelente, de acordo com a pesquisa, tem potencial para a produção em escala farmacológica, podendo ser usado em sabonetes e pomadas. Já Gustavo quer ir mais longe. Ele planeja estudar outros frutos de palmeiras do Cerrado que possuam benefícios medicinais. Uma nova tecnologia em testes nos Estados Unidos demonstrou ser capaz de evitar a amputação em mais de 75% dos pacientes que corriam risco desse procedimento. Entre 2020 e 2021, em torno de 56.500 brasileiros foram submetidos ao processo de amputação ou desarticulação de membros inferiores, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Mas agora, uma nova tecnologia está sendo testada em um ensaio clínico nos Estados Unidos e pode evitar a amputação em mais de 75% dos pacientes em risco desse procedimento. O método de arterialização transcatéter do sistema venoso profundo é minimamente invasivo e direciona o fluxo sanguíneo para as veias do pé, salvando os membros. O estudo analisou 105 pacientes com isquemia crônica e feridas nos pés que não cicatrizavam. Após o tratamento, 76% dos pacientes mantiveram as pernas e tiveram as feridas completamente curadas ou cicatrizadas em 6 meses. A dor também foi reduzida e a isenção de mortalidade por todas as causas foi de 87% em 6 meses. O procedimento é uma opção importante para pacientes com diabetes de longa data e doença vascular grave no próprio pé, que antes corriam o risco de amputação. Chegamos ao fim desta edição do Boletim Suprem de Boas Notícias, o seu resumo semanal dos melhores acontecimentos do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Tem muito mais conteúdo positivo e inspirador no nosso canal. Aproveite para se inscrever, compartilhar e curtir os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Até mais!